Bom dia, pessoal. Hoje vamos trabalhar ou vamos continuar hoje trabalhando com texto relacionado com genética. Semana passada a gente viu a história da genética, um pouco do histórico da genética, como surgiu, quando surgiu, quais foram os caras que contribuíram, tá, para a genética, até que ela chegasse ao ponto que ela chegou, que é justamente essa parte da genética molecular, onde você pode fazer experiências com transgênicos, né, com clonagem, com terapia gênica, enfim. Mas tudo partiu de observação de ervilhas, tá? Por conta do Johann Gregor Mendel, ou simplesmente Mendel. E aí a gente vai ver alguns conceitos básicos que são utilizados em genética para que a gente possa entender o que o Mendel falava, tá? Aquela história de o que é um genótipo, o que é um fenótipo, o que é uma fenocópia, o que é um gene, o que é um gene dominante, um gene recessivo. Então, todas essas definições, elas são extremamente importantes para a gente lá na frente entender como que ocorrem os cruzamentos, como que as características elas surgem, como que as características interagem entre si, tá? Para que a gente possa avançar na genética. Porque a gente vai ver, primeiro a dominância completa simples, tá? Depois a dominância com dois ou mais caracteres e depois a gente vai ver as variações, tá? A codominância, a herança quantitativa, a pleiotropia, certo? Herança holândrica. Então, temos vários tipos de heranças genéticas. Existe o padrão de herança geral, que é o padrão que foi traçado pelo Mendel realmente, e existem alguns tipos de herança de características que são atípicos, digamos assim. Tá? Eles têm um processo diferente dos demais. Então, nós vamos continuar aonde nós paramos na semana passada, certo? Vou começar a espelhar a tela aqui. Vou parar o meu vídeo, certo? E vou compartilhar aqui a tela. Só me avisem aí. A tela tá saindo ok? Tá saindo full screen? Sim, não? Não, sim. Tem que falar, porque eu não tô vendo a sala de bate-papo. Áudio e vídeo estão ok aí, gente? Alguém liga o microfone e fala, por favor, que eu não tenho como sair daqui para ver o bate-papo. Pessoal? Tá ótimo. Beleza. E meia hora depois alguém me responde. Muito obrigado por me ignorarem. Foi mal. Então vamos Tava lá. esperando por você. Conceitos gerais em genética, tá? Logicamente, se a gente está estudando genética, o primeiro conceito que a gente precisa saber é o conceito de gene. E a gente já falou bastante sobre gene. Então, o gene vai ser um fragmento, um pedacinho do DNA, e esse pedacinho do DNA, ele vai ser transcrito na síntese de proteínas. E, logicamente, ele vai estar associado a alguma característica no organismo. Então, o gene, certo? Vai ser o portador da característica em si. Então, vai ser um pedacinho do material genético, um fragmento do material genético que vai desencadear o aparecimento de estruturas ou de características nos organismos. Então, isso seria um gene. Hoje é comum utilizar o termo gen, G-E-N, ou gens, tá? No plural, tá? Que é o termo mais do inglês, digamos assim. Tá? Locogênico. Então, o próprio nome já é meio que transparente, né? Loco, vem de local. Então, vai ser o local do cromossomo onde o gene se encontra. Lembra que a gente falou semana passada que o cromossomo 1 do meu pai vai emparelhar com 1 da minha mãe, o 2 do meu pai com 2 da minha mãe e assim sucessivamente? Então, no cromossomo 1, suponhamos que eu tenha 50 genes, tá? E aí eu tenho o gene na posição de número 32, por exemplo. Isso é só uma suposição. E suponhamos que o gene da posição 32, ele seja um gene relacionado com a cor do olho.
tá? Então, o gene que está na posição 32 do cromossomo do óvulo, lá da minha mãe, ele vai interagir com o gene 32 do cromossomo 1 do espermatozoide que veio do meu pai. Então, o loco gênico vai ser o local aonde os genes se encontram para que eles possam emparelhar, certo? O meu, por exemplo, eu tenho lá o cromossomo 1. O gene 25 não vai emparelhar com o 32, tá? O gene 7 não vai emparelhar com 10. Não, não vai, tá? O 1 vai emparelhar com 1, o 2 com 2, o 3 com 3 e assim sucessivamente, certo? Então, o loco gênico vai ser o local do gene, tá? Que é justamente para que haja esse emparelhamento. Os alelos. Alelos são genes que ocupam o mesmo locus gênicos em cromossomos homólogos. Eu acabei de falar de genes alelos. Por exemplo, o gene que está na posição 14 do cromossomo 1, que veio do meu pai, ele só pode emparelhar com o gene 14 do cromossomo 1 do óvulo da minha mãe. Tá? Então, esses genes que vão estar na mesma posição, eles são chamados de genes alelos, ou seja, são aqueles genes que vão emparelhar, certo? Então, os genes que vão emparelhar, eles são alelos. Para lembrar disso aí, é só você pensar em duas retas, uma do lado da outra. São duas retas paralelas, certo? Ou seja, são duas retas que estão lado a lado. Tá? Então, o termo eu acho que deriva do mesmo radical. Então, os alelos são os genes que vão estar na mesma posição, só que nos homólogos, certo? Nos dois cromossomos, ou nos dois filamentos do cromossomo, e que vão emparelhar um com o outro, tá? Genótipo vai ser o conjunto de genes do indivíduo. A carga genética do indivíduo como um todo é o seu genótipo, tá? E o fenótipo, aí onde está? Nós não conseguimos enxergar o genótipo de ninguém, tá? Nós não conseguimos enxergar o genótipo de nenhuma pessoa, de nenhum organismo, de nenhum vegetal, mas nós conseguimos enxergar o fenótipo, porque o fenótipo são as características, tá? Que esse indivíduo ele vai ter. Então, o fenótipo ele vai ser o conjunto de características que a gente consegue observar. E através do fenótipo você pode inferir alguma coisa relacionada ao genótipo, tá? O genótipo vai ser o conjunto gênico. Nós não vemos esse conjunto gênico, a não ser, logicamente, que você faça a extração do DNA e faça o sequenciamento genético do indivíduo. Aí sim você consegue determinar o seu genótipo, tá? Mas o seu genótipo a gente não consegue visualizar. Mas o fenótipo, sim, a gente consegue visualizar, tá? Então, fenótipo versus genótipo. O que é que os dois têm a ver? Tudo a ver. Por quê? O fenótipo vai ser a expressão do genótipo. Então, a carga genética é aquilo que você tem de características relacionadas aos genes, certo? E o fenótipo são as características que você vai conseguir observar. Essas características são observadas a partir de quê? Dos genes que vão expressar aquela característica. Então, se tu tem um gene para ter a pele mais clara, então a gente vai enxergar em você uma pele mais clara, tá? Se você tem um gene para a produção de mais melanina e aí tua pele vai ficar mais escura, a gente vai ver, vai observar a tua pele mais escura. Então, o que a gente observa, o que a gente vê, a característica que a gente consegue ver, certo? É o fenótipo. Sendo que o fenótipo, ele está diretamente ligado ao genótipo, visto que o fenótipo são as características. E o genótipo é quem carrega a informação dessas características, tá? Então, constituição gênica do indivíduo, isto é, são genes que ele possui em suas células e que foram herdados de seus pais, tá? Isso aí constitui o genótipo do indivíduo, tá? Eles são representados por letras A, B, C, D, E, F. Quais as letras que a gente não pode utilizar, tá? As letras X, Y, W e Z. Por que a gente não pode utilizar essas letras, professor? Porque essas letras aí geralmente são utilizadas para sistemas de determinação de sexo. Então, por exemplo, em nós seres humanos, o nosso sistema de determinação de sexo é o sistema XY, tá? Aí a gente evita utilizar o X, tá, para a característica. Então,
Você pode usar uma letra qualquer e a gente vai ver que as letras podem ser maiúsculas ou minúsculas, dependendo se o gene é dominante ou recessivo, enfim. Então, a gente vai ver a caracterização, digamos assim, dos genes em relação a como escrevê-los e como descrevê-los, tá? De acordo com se sua dominância ou a sua recessividade. Os avanços da Revolução Verde, né, produção e fenótipo, não deve apenas à genética, que é o genótipo, mas também à mecanização, fertilização, uso dos cidas, né, as pesticidas, os fungicidas e irrigação, nutrição animal, sanidade, etc. O fenótipo, ele vai ser o genótipo mais o ambiente, tá? Então, fenótipo é o que você consegue observar. E ainda existe o que nós chamamos de fenocópia, quando o ambiente ele interfere demais na característica. Por exemplo, uma pessoa que tem um tom de pele moreno claro, por exemplo, vai morar em um ambiente muito ensolarado, vai para um ambiente onde ele se expõe a muita radiação solar, essa radiação solar em excesso, ela vai estimular a produção de melanina na pele. E aí a pele ela vai ficar mais escura. Isso quer dizer que o cara tem genes para ter pele escura? Não, tá? Isso quer dizer que há uma interação entre o fenótipo e o ambiente ele pode gerar essa ligeira modificação do fenótipo. Essa ligeira modificação do fenótipo recebe o nome de fenocópia, tá? Então você pode pegar irmãos gêmeos univitelíneos, por exemplo, aqueles que têm a mesmíssima carga genética, tá? E colocá-los em dois ambientes distintos, tá? Se você coloca, por exemplo, dois indivíduos que sejam gêmeos univitelíneos, que têm a mesma constituição genética e leva, por exemplo, tom de pele, vamos levar tom de pele em consideração, que é fácil da gente entender. Os dois têm tom de pele moreno médio, por exemplo. Você leva um para um ambiente onde ele não leva sol, sei lá para o Polo Norte, aí ele vai ficar todo agasalhado, sem contato com o sol, e coloca o outro lá no meio das savanas africanas, né? Com o sol a pino, dando 50 graus na sombra. E aí, depois de alguns meses, você traz os dois gêmeos e coloca um ao lado do outro. E aí você vai ver que o que ficou lá no Polo Norte, por não ter tanto contato com a luz solar, a pele, ela ficou ligeiramente mais clara. Porque quando não há necessidade de tanta melanina, o meu organismo não vai produzir mais melanina. Porque seria um gasto desnecessário de energia. Tá? Do mesmo jeito que foi lá para os confins da África, ele ficou exposto a uma radiação solar mais intensa e para proteger o organismo, tá? Houve essa necessidade da produção de mais melanina e, consequentemente, a pele ela ficou com um tom mais escuro. Porém, geneticamente não houve alteração nenhuma, certo? Então, a mudança de fenótipo, ou seja, a mudança em uma característica que possa ser influenciada pelo ambiente, ela não vai mudar o genótipo do indivíduo. A carga genética dele vai ser exatamente a mesma, ok? Eita, passou dois. Então, fenótipos são as características manifestadas por um indivíduo, tá? São características morfológicas, fisiológicas ou até mesmo comportamentais, tá? É determinado pelo fenótipo, mas pode ser modificado pelo ambiente, tá? Então, preste isso aí que eu falei para vocês, certo? Fenótipo, ele pode ser modificado pelo ambiente. Então, dependendo da situação, pode ocorrer essa mudança de característica que não atinge em hipótese alguma o genótipo do indivíduo, ok? Então, o fenótipo, tá, vai ser igual ao genótipo do indivíduo, mas a ação do ambiente. E aí, se a ação do ambiente ela é muito intensa ao ponto de alterar a característica, aí a gente vai ter uma fenocópia, certo? Então, cor de pele, textura do cabelo, tipo sanguíneo, etc. Tudo isso são os fenótipos. O genótipo vai ser a carga genética que vai desencadear isso aí, ok? Vai desencadear a característica em si. Cromossomos homólogos, tá? Lembra que a gente falou de genes alelos?
Tá? Os genes alelos são aqueles que estão aos pares em cromossomos homólogos. Mas o que é um cromossomo homólogo? Um cromossomo homólogo vai ser aquele que vai apresentar os genes para as mesmas características. Ou seja, vão ser os cromossomos que estão na mesma posição. Lembra que eu disse? O cromossomo 1 do meu pai vai emparelhar com o 1 da minha mãe, o 2 com 2, o 3 com 3 e assim vai até o 23. Tá? Então, nesse caso aí, são os cromossomos que estarão sempre aos pares. São aqueles que estão na mesma posição e estarão sempre aos pares. Lembrando que em nós, seres humanos, os homólogos, eles vieram, um deles do nosso pai, o outro da nossa mãe, tá? E aí, as características que vão ser desencadeadas pelos genes, tá? Lembra? Os genes alelos, elas vão se dar por meio do emparelhamento desses cromossomos. Tá? Então, o cromossomo que veio do pai vai emparelhar com o cromossomo que veio da mãe, as características vão interagir e essa interação das características vão desencadear o aparecimento das nossas características. Por isso que eu disse, e volto a repetir, se a gente prestar atenção, parte de nossas características a gente consegue visualizar e a gente consegue enxergar em nosso pai, parte das nossas características a gente consegue visualizar e consegue enxergar nas nossas mães, e nós temos uma parte de características que são únicas e exclusivas nossas. Por quê? Porque foi formado a partir da interação entre as características do pai e da mãe. Então, a gente tem características que, em parte, se assemelham com os nossos pais e nós temos características que são únicas nossas. Tá? Então, a exceção dos gêmeos univitelíneos, tá? Que são geneticamente idênticos, é extremamente improvável, eu não diria que é impossível, mas é extremamente improvável que dois indivíduos que não tenham nenhum tipo de grau de parentesco, ou até mesmo que tenha graus de parentesco, eles venham a desenvolver as mesmas características. Tá? Sempre vai ter algum tipo de característica única em cada indivíduo, certo? E essa característica, pronto, é uma coisa que a gente falou nas aulas anteriores e a gente falava bastante no ano passado, quando falava de reprodução sexuada, tá? Essas características que vão aparecendo, tá? Tem a ver com a variabilidade genética que é decorrente da ação da reprodução sexuada. E aí essa variabilidade genética vai acarretar no aparecimento dessas características como um todo. Então tá aí, ó. Para vocês entenderem, o óvulo N, que é uma célula haploide, certo? O espermatozoide também N, que é uma célula haploide, o zigoto ou célula ovo, que é diploide. Aqui dá para entender bem direitinho o que são cromossomos homólogos, porque ele colocou tudo coloridinho, tá? Então tá vendo aí que no óvulo tem um filamento de cromossomo pretinho, um verde, um amarelo e um laranja, tá? No espermatozoide eu também tenho exatamente esses cromossomos. Mas não estão na mesma sequência. Ó. Eu tenho o preto, o amarelo, o verde e o laranja. Será que eu poderia pegar o laranja e emparelhar com o preto? Não. O verde com o amarelo? Não. Tá? O laranja com o amarelo? Também não. Tá? Quando ocorre a fecundação, vê aí, ó, o filamento cromossomial de cor preta emparelhou com o outro preto, o verde com o verde, o amarelo com o amarelo, laranja com laranja. Ou seja, esses cromossomos, cujas cores são iguais, são os cromossomos homólogos, tá? Ou seja, aqueles cromossomos que são iguais entre si e que carregam a mesma composição gênica. E aí eles vão emparelhar para poder desencadear as características do indivíduo. Até aí, tranquilo, gente? Alguma dúvida? Dúvidas, duvidinhas? Se alguém tiver dúvida, só é ligar o microfone aí e indagar, perguntar, certo? Então, aí ele está mostrando o que são os genes alelos, tá? Então aí eu tenho os dois cromossomos, os dois filamentos do cromossomo, um que veio do pai, um que veio da mãe. E aí, se vocês prestarem atenção, ele colocou aí características aleatórias, tá? Tamanho do pé, cor do cabelo, tipo sanguíneo, temperamento. E se a gente pegar os dois cromossomos, a gente vai ver que os genes
para as características encontram-se exatamente na mesma posição. Tá? Esses genes aqui são os genes que nós chamamos de genes alelos. Tá? Eu não vou conseguir emparelhar o gene para o tamanho do pé com o gene para a cor do cabelo, ou vice-versa. Tá? Então, o gene para o tamanho do pé vai estar nessa posição do cromossomo da minha mãe e vai estar na mesma posição no cromossomo do meu pai. Tá? Então, esses cromossomos que carregam a mesma informação genética são os cromossomos homólogos. Tá? Os genes que estão nas mesmas posições são chamados de genes alelos. Tá? Então, aqui eu tenho os alelos que vão estar associados ao tamanho do pé, os alelos associados à cor do cabelo, os alelos associados ao tipo sanguíneo, os alelos associados ao temperamento, enfim. Tá? Os alelos são os genes que vão emparelhar durante o processo de organização cromossomial após a fecundação. Então tá aí, ó, ele mostrando os genes alelos, tá? E como eu disse a vocês, tem letras maiúsculas, minúsculas, tá? O I, Azão e Bzão, certo? Que no caso aqui, ó, que era dos grupos sanguíneos, a gente vai ver como que isso acontece, enfim. Mas geralmente a gente utiliza letras, tá? Exceto X, Y, W e Z, que são as letras utilizadas para sistema de determinação do sexo. As demais letras a gente pode utilizar utilizando as letras maiúsculas para genes dominantes, tá? E as minúsculas para os genes recessivos, tá? Lembrando, genes alelos são aqueles que estão nas mesmas posições dos cromossomos homólogos, são aqueles que estão aos pares, certo? Eles sempre vão estar emparelhando entre si. Então, as características biológicas, os caracteres biológicos, tanto faz, são determinados por genes ou fatores. Então, Mendel, quando ele fez os seus postulados, ele não utilizou em momento nenhum o termo gene, tá? Ele utilizou o termo fatores, porque até então ele não sabia o que era que desencadeava o aparecimento das características. E aí ele dizia que as características eram condicionadas por um par de fatores que interagiam entre si e as formas como interagiam, enfim, a gente vai ver todos os processos que o Mendel ele fez, mas o Mendel nunca citou o termo gene, tá? Esse termo gene é um termo mais moderno, tá? O Mendel ele sempre falava nos fatores, fatores que atuavam na determinação das características dos indivíduos, tá? Segundo Mendel, tá? Esses fatores eles eram existentes nos cromossomos e são transmitidos de uma geração para outra por meio dos gametas durante a reprodução. Então, se a gente fala de gameta e reprodução, logicamente a gente está falando de reprodução do tipo sexuada, tá? O gene que o indivíduo possui para uma determinada característica constitui o genótipo, tá? Então, o conjunto de genes, genótipo, e o referido caráter, ou a característica que vai ser desencadeado a partir desse genótipo, é chamado de fenótipo. Então, constitui o fenótipo. Tá? Então, eu tenho um gene que veio da minha mãe e um gene que veio do meu pai para o tipo sanguíneo. Quando eu junto esses dois genes, eu tenho o genótipo para o meu grupo sanguíneo. E o bicho já deu aqui, que tem menos de 10 minutos. E quando ocorre a interação entre esses genes, o de origem materna e o de origem paterna, aí eu tenho o meu fenótipo. Ou melhor, eu tenho o meu genótipo. Tá? Então, a interação dos genes forma o genótipo. E a característica desencadeada por combinações genéticas como essas, eu tenho fenótipo. Então, fenótipo vai ser a característica que vai ser atribuída ao genótipo do indivíduo. Por isso que tem uma ligação muito íntima entre genótipo e fenótipo, tá? Homozigose. O que é homozigose? Tá? Então, antes da gente falar de homozigose e heterozigose, vamos falar, que lá na frente ele fala sobre gene dominante e recessivo. Então, homozigose é quando o indivíduo ele tem dois genes iguais. Por exemplo, minha mãe ela passou para mim o gene do grupo sanguíneo O. Tá? Meu pai passou para mim o gene do grupo sanguíneo O.
Então, os dois passaram a mesma versão do gene para o tipo sanguíneo. Então, eu sou o indivíduo do grupo sanguíneo O e eu sou homozigoto. Então, homo quer dizer igual, certo? Então, são seres diploides que apresentam duas cópias de cada gene, cada um cromossomo homólogo, tá? O indivíduo homozigoto apresenta dois alelos de um gene iguais, sejam eles genes dominantes ou recessivos, tá? Ou seja, eu vou ter dois genes que vão expressar exatamente a mesma característica. Tá? Como eu falei agora, meu pai doou para mim o gene responsável pelo grupo sanguíneo O, minha mãe também doou para mim o gene responsável pelo grupo sanguíneo O, eu desenvolvi o grupo sanguíneo O. Eu sou homozigoto para o grupo sanguíneo O, certo? Porque eu tenho duas versões do gene, uma que veio do meu pai e uma que veio da minha mãe, mas essas duas versões são exatamente iguais entre si. Então, isso caracteriza um organismo homozigoto. Heterozigose, tá? O indivíduo heterozigoto, hetero quer dizer diferente, tá? Então, o indivíduo que apresentam dois alelos diferentes de um mesmo gene são chamados de heterozigoto. Por exemplo, eu recebi do meu pai um gene para o tom de pele mais escuro e eu recebi da minha mãe um gene para o tom de pele mais claro. Dessa maneira, eu tenho uma composição genética onde dois genes que estão agindo no meu organismo, eles vão ser diferentes entre si, tá? E aí, esses genes, sim, sem contar nisso aqui, ó, voltando aqui na homozigose. Quando a gente vai expressar os dois genes, a gente coloca duas letras iguais, ó, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, Zzão, Zzão, Pzinho, Pzinho e assim sucessivamente. No heterozigoto, a gente vai utilizar a mesma letra, sendo que uma maiúscula e uma minúscula, para que eu possa identificar que são genes diferentes. Ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Pzão, Pzinho. Nos grupos sanguíneos, a gente vai ter Izão, Azão, Izão, Bzão, Izão, Azão, Izão, Izinho, tá? Então, a gente vai ver Zezão, Zezinho. Então, sempre eu vou ter uma letra maiúscula e uma letra minúscula para identificar que esses genes que eu recebi, tá? Ou que o indivíduo possui, são genes diferentes. Então, os indivíduos que apresentam genes diferentes são indivíduos heterozigotos, tá? Em relação à dominância, tá? Algumas características, não sei se vocês já viram, elas são características que acabam predominando em determinado grupo de organismos. Tá? Essas características são chamadas características dominantes e são desencadeadas, na maior parte das vezes, por genes dominantes também. Tá? Então, o que é um alelo dominante? O que é um gene dominante? É aquele que vai expressar a sua característica. Por exemplo, suponhamos que para o tom de pele mais escuro eu tenho o gene azão, tá? E para um tom de pele mais claro eu tenho o gene azinho. Então, o gene azão, por ser maiúsculo, já está dizendo que ele é dominante, tá? O azinho, ele é recessivo. Sempre genes dominantes serão expressados com letras maiúsculas e os genes recessivos serão expressados por letras minúsculas, tá? Então, se eu sou um cara azão, azinho, a característica que vai aparecer em mim vai ser a característica do gene dominante, que é justamente do azão, que é ter o tom de pele escuro, certo? Por exemplo, se eu tiver... Deixa eu ver se aparece aqui. Se eu tiver azão, tá bonito, não tá? Porque eu tô no mouse do computador. E não é nem do computador, é do notebook. Se eu tiver azão, ou se eu tiver azão, azinho, nesses dois casos aqui, o indivíduo vai apresentar exatamente a mesma característica. Por quê? Quem vai fazer a característica ser expressa é o gene azão, já que ele é o gene dominante, certo? Então, o fato de azão ser um gene dominante, ele vai condicionar o aparecimento dessa característica, tá? Recessividade. Então, o gene que não é dominante, ele é recessivo. Lógico que a gente vai ver algumas outras formas de interação genética, certo? Mas
por enquanto a gente vai ver essa parte mais introdutória. Então, o alargo recessivo é justamente o azinho. Aquele azinho que eu coloquei anteriormente, tá? O azinho, ele é recessivo. Se ele tiver junto com um azão, ele não vai fazer nada, porque quem domina é o azão. Mas aí eu posso ter essa combinação aqui, ó. Eu posso ter a combinação. Cadê o coisinho que não apareceu? Aqui. Eu posso ter a combinação azinho, azinho. Aí sim, esse indivíduo ou esse gene, ele vai poder expressar as suas características. Por quê? Se eu tiver um azão junto de um azinho desse aqui, o azão passa a ser dominante e a característica que vai ser expressa é exatamente a característica do azão, certo? Então, se eu tiver azão, azinho, a característica vai ser expressa do gene azão. Sempre os genes dominantes, eles serão expressos por letras maiúsculas e genes recessivos serão expressos por letras minúsculas, tá? Bom, faltam menos de 2 minutos para que a gente finalize aí. Deixa eu voltar aqui para o... E aí, na próxima semana, a gente já vai começar a trabalhar, certo? Os cruzamentos em si, tá? Nós vamos começar a trabalhar os tipos de cruzamento, como que um cruzamento é feito. A gente vai ver um quadrinho chamado de quadro de Punnett, certo? Que é o quadro de cruzamento genético. E vamos começar a trabalhar as leis de Mendel. Vamos começar a ver os estudos de Mendel, o que foi que ele estudou e a que conclusões esse cara chegou durante o seu processo de estudo. Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Essa parte de embasamento na genética ela é extremamente importante para lá na frente. A gente não está meio que perdido, certo? E na próxima semana a gente vai precisar um pouco dessa característica. A gente vai precisar um pouco dessa característica, dessas definições, certo? Para que a gente possa entender melhor como o processo de transmissão de características acontece nos organismos, ok? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, certo? Bom final de semana para vocês. Bom restinho de manhã, que vocês ainda têm mais 2 aulas aí pela frente. E até a próxima sexta-feira. Valeu, valeu, valeu. Beijo. Ficar aqui com o meu cafezinho